Olá, no nosso programa Rádio MP Entrevista, nós vamos conversar agora com o promotor de justiça Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o chamado CAU Saúde. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Oswaldo. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, obrigado. Doutor, vamos conversar falando sobre o Projeto Melissa. Dia 3 de outubro agora teremos a premiação do Projeto Melissa. Eu quero começar um pouquinho antes. Por que o projeto tem esse nome? Bom, Oswaldo, o projeto é um projeto de enfrentamento à mortalidade materna e infantil e ele ganhou esse nome porque numa audiência pública aqui no município de Belo Horizonte, eu tomei conhecimento de um caso que me sensibilizou bastante, que foi de uma criança que morreu em razão da transmissão de sífilis neonatal, ou seja, transmissão de mãe para filho. E a sífilis é uma doença diagnosticável com os recursos que nós temos no SUS, tratável com os recursos que nós temos no SUS, então essa é uma morte absolutamente evitável, que a gente deve tratar com a maior tristeza e entender como uma gravíssima violação de direito humano e não como uma mera fatalidade. Então, é um caso que tem relação direta com o projeto, com a ideia de enfrentar a mortalidade evitável, e por isso entendemos que o nome da Melissa, ele se encaixava muito e a gente consegue, de certa forma, aí, manter a memória dela viva entre nós. Entendi, perfeito. E como que tem sido a evolução do Projeto Melissa desde a implantação? Nós iniciamos o projeto a partir da adesão do Ministério Público de Minas Gerais a um acordo de cooperação técnica entre o CNMP e o Ministério da Saúde. Na ocasião, nós pensávamos em atuar em questões relacionadas à atenção primária à saúde. E, concomitantemente, o Ministério Público de Minas Gerais passou a integrar o Comitê Estadual de Enfrentamento à Mortalidade Fetal, Materna e Infantil. E os dados são absolutamente estarrecedores, né? Um número absurdo, enorme de mortes que são evitáveis, né? Entre as crianças, nós falamos aqui em Minas Gerais em 2020, 64%, e das gestantes, cerca de 94%. Então, nós deveríamos tratar esses dados com a maior indignação possível, isso é algo que deveria chocar qualquer pessoa. E, além disso, né, nós vemos uma distribuição absolutamente irregular no nosso estado, a mortalidade materna e infantil atingindo de forma muito mais drástica determinados territórios, populações mais vulneráveis do que outras, né? Isso para nós é muito triste, que é um mineiro que nasce em determinada ou que vai nascer em determinada região, ele tem mais chance, né, de nascer com vida e crescer do que em outra região. Então, discutimos com o Ministério da Saúde de nós enfrentarmos esse tema da mortalidade materna e infantil, das mortes evitáveis e, em especial, um conjunto de causas que no dado nacional e aqui em Minas também representa o maior conjunto de causas evitáveis, são aquelas sensíveis à atenção da gestante, ou seja, atenção pré-natal. Isso significa que grande maioria desses óbitos de mulheres e de crianças teria sido evitável. Primeiro, se a mulher tivesse acesso ao pré-natal. E aí é importante que a gente coloque uma questão. Não estamos tratando de responsabilização da mulher, muito pelo contrário, de criar políticas públicas que façam o pré-natal chegar até as mulheres, principalmente as mais vulneráveis. E segundo, o pré-natal da gestante de risco habitual é feito na atenção primária à saúde, nas unidades básicas, não tinha tudo a ver com o projeto que a gente estava desenvolvendo de fortalecimento da atenção primária à saúde, buscando que as equipes de saúde da família estejam completas e efetivamente disponíveis para a população. Então foi assim que nós iniciamos. Iniciamos, então, em um projeto piloto em duas regiões aqui de Minas Gerais que têm os piores dados, a macro Nordeste, que tem como polo Teófilo Otoni, e a macro Leste, que tem como polo Governador Valadares. Em 2021, nós começamos a sensibilizar os promotores de justiça para que levassem os dados para a região, expusessem os dados aos gestores e cobrassem dos municípios, dos gestores, a organização de planos para o enfrentamento à mortalidade materna e infantil. Então, a gente não quer
assumir a gestão ou ter uma posição de autoridade, mas nós temos deferência ao gestor, mas por outro lado precisamos de cobrar dele que tome uma medida. E aí podemos sugerir várias, mas a ideia é que o gestor apresente o plano, entenda a sua realidade, né? Nós temos regiões que têm a concentração de população indígena, com a população muito vulnerável, mortalidade infantil 3 vezes maior que da população em geral. Então, qual a estratégia que ele vai ter para enfrentar, né? E lembrando que a saúde indígena ela tem um componente aí de participação da União na atenção primária. Então, fomos ao território também, depois conversar com os gestores. Em 2022, nós estivemos organizando oficinas com o Ministério da Saúde e com a SES, e agora, em 2023, propondo um prêmio de reconhecimento de boas práticas. Falando nesse prêmio, nessas melhores práticas, a gente sabe que o Ministério Público já divulgou os ganhadores. Foram 70 projetos inscritos e 10 premiados. Por favor, o senhor consegue falar de alguns destaques que o senhor considera entre os ganhadores? Consigo sim, com maior prazer, né? Vamos falar aqui principalmente dos 3 primeiros colocados, né? Nós temos o projeto, em primeiro lugar, coincidentemente, é um projeto de Teófilo Otoni, de uma estratégia de saúde da família de zona rural, em que os autores do projeto, eles, ao invés de ficarem na posição passiva, as gestantes não vêm à unidade básica fazer o pré-natal. Eles reconheceram as dificuldade de acesso, distância, estradas lamacentas, e passaram a fazer o quê? Identificar essas gestantes e fazer o pré-natal no domicílio. Olha que inversão de lógica bonita. Não estou falando de uma ideia mirabolante, não estou falando de uma ideia que envolve muitos recursos públicos, estou falando de criatividade e sensibilidade que nós brasileiros temos de sobra. Tivemos também um trabalho da Universidade Federal de Uberlândia de revisão do ambulatório de atendimento a especialidades. Tivemos um trabalho, e é interessante que as premiações elas variaram entre as regiões do estado e variaram entre os portes dos municípios também. Tivemos um trabalho de Bambuí muito interessante, que foi a criação de grupos de WhatsApp em uma unidade básica de saúde, para permitir que as gestantes pudessem receber orientações e, além disso, marcar as suas consultas, os seus exames, sem ter que se deslocar. Outras iniciativas bastante interessantes, né, são um projeto relacionado a recebimento de crianças, de mães que têm a sua gestação, mas por algum motivo desejam entregar a criança para adoção, então de fazer isso de forma adequada, com apoio psicológico, social, né? E também, assim, ressaltando esse ponto, né, de que não necessariamente eu estou falando de algo mirabolante, né? O planejamento familiar, a realização do planejamento familiar e a garantia de métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde. Nós temos a mortalidade materna e infantil concentradas nos 2 extremos etários, né? Meninas com menos de 14 anos, de 10 a 14 anos, e aí quem está me ouvindo, que é da área jurídica, pensa assim, poxa, então eu estou falando, na verdade, de prática de crime, né? São meninas que foram violentadas, sim. E temos o outro extremo, que são daquelas gestantes, às vezes com vários filhos já, que não tiveram acesso ao planejamento familiar, aos métodos contraceptivos, se engravidaram sem necessariamente desejar e também se colocaram numa situação de risco a si e a terceiro. Então, a estratégia saúde da família, a atenção primária, tem essa beleza de vivenciar o território, entender o modo de vida e apresentar respostas, né? E aí uma prática até que eu vi na imprensa recentemente, achei a coisa mais maravilhosa do mundo, foi uma enfermeira que tem habilidade como fotógrafa, né? Faz bem a fotografia, e ela começou a fazer ensaio fotográfico das gestantes que faziam pré-natal
na sua unidade básica de saúde. Isso é maravilhoso, né? E ao final entregou esses ensaios fotográficos, então uma forma de captar, atrair precocemente as gestantes e no final de dar um presente, né, que tantas e tantas gestantes querem, que às vezes é muito caro e que mexe com a autoestima, documenta um período absolutamente maravilhoso da vida. Realmente essa iniciativa foi muito legal, realmente ficou famosa. E Luciano, quais os prêmios que os autores dos projetos vencedores ganham? Nós tivemos a preocupação com o projeto de identificar boas práticas e noticiá-las para que elas possam ser reproduzidas. Então, os 10 primeiros trabalhos vão ter os seus relatos constando de um e-book, que vai ser uma publicação científica, com registro. E, além disso, desses 10 primeiros, os 5 primeiros trabalhos vão gravar um documentário, parceria nossa com o Conasems, vão ser exibidos pela TV Conasems, pela TV MP, e os 3 primeiros lugares, eles terão custeadas as suas despesas de passagem e hospedagens pelo fundo do Ministério Público, o FUNEP, para apresentação desses trabalhos num seminário na Universidade de Coimbra, e vão ali também fazer uma troca de experiência, visitar uma unidade de cuidados primários. E aí alguém pode pensar assim, por que Portugal? Portugal tem um sistema universal de saúde bem paralelo ou com muitos pontos de contato com o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, Portugal tem uma mortalidade infantil, para a gente ficar só nesse dado, de 2,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Aqui em Minas nós estamos tentando chegar para o Estado numa meta de 11 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Temos regiões que estão piores, temos regiões do nosso país que estão bem piores. Então, por isso, Portugal, né? Principalmente por essas razões. E quem tem interesse em inscrever as próprias iniciativas no projeto Melissa, no Prêmio Melissa, o que essa pessoa tem que fazer, o que esses profissionais têm que fazer? Bom, nós admitimos inscrições de profissionais do Sistema Único de Saúde, com projetos do Estado de Minas Gerais, né? Foi até curioso que nós tivemos um projeto do Rio Grande do Sul, que lamentavelmente tivemos que indeferir, né? Porque a gente estava tratando de projetos do nosso Estado. Projetos de enfrentamento à mortalidade materna e infantil no âmbito da atenção primária. Porque, como eu disse, né, nós temos como um foco aí, inicial as mortes evitáveis e evitáveis por atenção à gestante, né, a atenção pré-natal. E aí tivemos, como eu disse, experiências maravilhosas selecionadas. E para finalizar o nosso papo, quais são os critérios de avaliação do Prêmio Melissa? Então, nós publicamos um edital, né, saiu no Diário Oficial, constituímos comissões que foram formadas por um representante do Ministério Público, um membro da Associação Mineira de Medicina da Família e da Comunidade e um representante dos gestores municipais indicados pelo Conasems e pelo COSEMS. E os critérios foram a inovação, a possibilidade de reprodução daquela prática, o alcance social daquela prática, a criatividade. Então foi por aí que nós procuramos, né, selecionar práticas que sejam criativas, inovadoras e reproduzíveis, né? E é por isso que nós vamos publicar esse e-book, né? Já convido aqui os ouvintes depois a acompanharem o lançamento do e-book, que vai ser exatamente no seminário na cidade de Coimbra, no dia 5 de dezembro, com o evento transmitido pela TV MP, um e-book pelo Conasems, que é uma instituição que está presente nos mais de 5.500 municípios do nosso país. Esse foi o promotor de justiça Luciano Moreira no nosso programa Rádio MP Entrevista, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde, o CAU Saúde. Luciano, muitíssimo obrigado pela boa conversa de agora, viu? Eu que agradeço, Oswaldo, estou à disposição, prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo bom papo.